Pessoal, meu nome é Gibran e antes de mais nada eu quero dar dois avisos. O primeiro, se você chegou desavisado aqui no canal, eu peço que vocês assistam a primeira e a segunda parte sobre a chacina de Capim Macio. E o segundo aviso é que nos dois vídeos anteriores eu cometi um erro. Eu falei que a chacina ocorreu no dia 10 de agosto de 1975. Errei. Na verdade foi em 8 de agosto de 1975, numa sexta-feira, aproximadamente às 18 horas. Perdoem o meu engano. Mas, continuando de onde paramos, a Ruth Loman, com 35 anos, juntamente com a sua filha mais nova, Astrid, de 10 anos, conseguiram escapar do monstro de Capim Macio e foram socorridas por volta das 19 horas no Hospital das Clínicas. Infelizmente, a sua mãe, a Alexia, que tinha 60 anos, juntamente com as suas duas filhas, que seria a Carla e a Antonieta, que tinha 13 e 11 anos, e ainda mais a menina que trabalhava lá, que era a Lídia, a Ana Lídia, de 14 anos, que estava grávida, todas elas foram assassinadas pelo José Vilarim Neto. Porém, o José Vilarim Neto, como já dissemos, conseguiu se evadir do local, muito provavelmente pelo fundo da granja, até chegar no conjunto Jiquim. Como esse crime ele causou uma enorme comoção e teve uma grande repercussão, toda a polícia estava atrás do assassino. As primeiras informações é que o José Vilarim ele foi para a casa da sua irmã, chamada de Maria Vilarim. Inclusive ela morava no bairro de Lagoa Seca, na rua Mendes Sá. Assim que o Vilarim chegou lá, pensando que ele ia conseguir abrigo lá, o cunhado dele colocou ele para correr e inclusive chamou a polícia, mas ele conseguiu também se evadir desse local. Na segunda-feira, por volta das 9 horas da noite, José Vilarim bateu à porta da residência da sua irmã, Maria Vilarim, na rua Mendes Sá, número 13, Lagoa Seca. Na ocasião, alguns vizinhos fizeram barulho. O criminoso apavorou-se e correu, sendo perseguido pelo seu cunhado, o Pedro Belo, que não conseguiu agarrá-lo, mas comunicou o fato à polícia. Ontem de manhã, o assassino, melhor dizendo, foi visto pela cidade de Massaranduba. Outra investida foi na casa da madrasta dele, que ficava no bairro de Mãe Luísa. Chegando lá, a polícia não obteve sucesso, nada lá foi encontrado. Regressando a Natal, o coronel Mário Cabral de Lima determinou que uma patrulha se dirigisse ao morro de Mãe Luísa a fim de cercar a casa da madrasta do criminoso, pois suspeitava o delegado que Vilarim estivesse ali escondido ou tentado ser ajudado de alguma maneira, como tentou na casa de um cunhado, residente na rua Mendes Sá. O Vilarim era órfão de pai e mãe. O seu pai se chamava Antônio Vilarim da Silva e a sua mãe Regina Marcelina da Silva. E ele foi criado exatamente por essa madrasta que morava no bairro de Mãe Luísa. Houve diligências para Marinho e Janduís e principalmente para Macaíba. Ele era natural de Macaíba, mas pouco conhecido em Macaíba antes de cometer a chacina. No dia 14 de agosto, a polícia recebeu uma ligação informando que Vilarim provavelmente estava em um sítio muito afastado em Macaíba e as diligências foram à direção desse sítio. Assim que a polícia chegou, não houve reação por parte do monstro de Capim Macio. Ele estava trabalhando com a enxada como se nada tivesse acontecido. Nem a sua identidade ele chegou a negar e muito menos a negar os crimes. Ele foi imediatamente recambiado para o quartel da Polícia Militar e logo depois para a Secretaria de Segurança Pública. Uma das respostas que a população toda queria saber era por que e qual o motivo da chacina, qual o motivo de
toda aquela violência? E ele friamente respondeu isso: de repente eu tive uma vontade de matar e matei. Uma resposta vazia e sem sentido. Ele também foi questionado sobre o abuso que foi cometido com a Carla, de 13 anos, e ele respondeu o seguinte: não sei, não sei, não sei. E o jornal complementa: foi patética afirmativa em resposta à pergunta por que violentara a garota Carla depois de matá-la, mas não contestou o fato confirmado pela perícia criminal. No dia 26 de agosto do mesmo ano, ele finalmente desce para a colônia penal Doutor João Chaves. Em setembro ele dá um depoimento controverso, dizendo que conhecia as vítimas, que deve ter sido ele que cometeu os assassinatos, mas ele não lembra de nada. Palavras do Vilarim no depoimento: deu um negócio na minha cabeça, minha vista escureceu, matei todas elas, porém não lembro. Depois desse depoimento, resolveram fazer no Vilarim um teste de sanidade mental. O teste demorou praticamente um ano. Em 26 de setembro de 1976 sai o resultado dizendo que ele tem a idade mental de uma criança de 11 anos, tem dificuldade de raciocinar e realmente ele tem um retardo mental. Tempos depois foi realizado um outro exame e esse outro exame constatou que ele era normal. Vai entender. Antes do seu julgamento dentro da colônia penal, ele começou a entregar vários apenados que tinham planos de fuga. Por conta disso, ele sofreu alguns atentados, ele foi ferido, se eu não me engano, foi por uma faca peixeira, ele ficou um tempo na enfermaria, mas conseguiu sobreviver. O julgamento dele foi protelado várias vezes por morosidade da justiça, às vezes por falta de segurança, às vezes os próprios advogados que ele conseguia ficava tentando protelar o julgamento. Demorou muito tempo para que esse julgamento acontecesse. Eu vou dar um pulo na história para a gente não ficar aqui enrolando muito essa conversa. Ele também começou a mudar a sua versão, dizendo que na verdade foram 3 alemães que vieram matar as meninas. Ele também nunca chegou a dizer o nome dessas pessoas que vieram matar as meninas com ele. Isso na verdade não foi nem levado muito em consideração. Na verdade era só uma estratégia dele para tentar ser inocentado, coisa que ele não ia conseguir ser. Eu vou dar um pulo já para o julgamento dele, que foi em 25 de março de 1980. Olha o tempo que demorou, né? Ele foi preso em 75, a gente já está em 80, 5 anos na brincadeira praticamente. E ele foi condenado a 132 anos de reclusão. Ele pede um novo julgamento, ele desce para a colônia penal e dão esse novo julgamento a ele. Eu, como não entendo muito de leis, ele conseguiu esse julgamento. Sei lá como. Para a galera que entende de leis ou que conhece o caso, por favor, comenta aí embaixo. No começo de março de 81, já estamos em 81, tem um novo julgamento. Aí dessa vez ele é condenado a 104 anos de reclusão e a história dele devia terminar por aí e ele deveria ter ficado preso até o final da sua vida. Mas a gente sabe que no Brasil a coisa não é bem assim não. Em 18 de março de 1981, tá lá estampado enormemente que o monstro de Capim Macio, José Vilarim Neto, fugiu da colônia penal. Foi noticiado que ele conseguiu serrar as grades da sua cela, conseguiu percorrer o corredor inteiro, cerrou as grades que dava para o pátio e ele pulou aquele enorme muro da João Chaves que tinha mais de 3 metros de altura. O diretor da colônia penal na época, ele mostrou um enorme descontentamento e culpou a polícia militar pela fuga. O diretor declarou que 3 PMs que faziam a vigília naquele momento ou eles dormiram em serviço ou eles foram subornados. Depois descobriu-se que o culpado de toda essa história era um PM chamado de Francisco Fernandes Cruz. Ele ficou preso um certo tempo
perdeu a farda e não se sabe se ele ou dormiu logo de cara, né? Não se sabia se ele tinha dormido no serviço ou por algum motivo injustificável ele tinha se ausentado do serviço. Tempos mais tarde descobriu-se que o PM ele foi na verdade subornado pelos outros dois que fugiram com o Vilarim. Houve suborno na evasão de José Vilarim Neto, Bernardes dos Santos Lima e Fernandes Manuel de Oliveira, da colônia penal João Chaves, ocorrido há um mês. O PM Francisco Fernandes Cruz teria recebido 20 mil cruzeiros para facilitar a fuga dos três criminosos. O soldado estava de guarda na madrugada do dia 17 de março último, tendo sido cantado dias antes por Fernando Baixinho, matador do universitário Francisco das Chagas Bezerra, assessor do Palácio Potengi, para fazer vista grossa e distrair a atenção dos restantes da guarda do presídio no momento da fuga dos bandidos. Um fato estranho é que a família de Vilarim ela tinha poucos recursos, então tudo indica que na verdade o Vilarim ele não teve dinheiro para pagar o suborno. Quem pagou o suborno foram os outros dois. Por que Vilarim estava no meio até hoje não se sabe. Um grande contingente da Polícia Militar, da Polícia Civil foi atrás do Vilarim. O primeiro lugar que eles foram foi na casa dos familiares, mas nada foi encontrado. Muitos achavam, como da primeira vez, que mais cedo ou mais tarde ele ia dar uma bobeira, ele seria ou ele acabaria sendo encontrado. O tempo foi passando, novos casos foram surgindo, Vilarim começou a cair no esquecimento. Chegamos no ano de 1989, já perto da virada da década para 90, quando sai o último recorte de jornal falando sobre Vilarim no dia 19 de setembro. Vilarim fugiu em março de 1981, não sem marcar sua passagem pela prisão como dedo duro e receber peixeiradas por isso. Dois comparsas o acompanharam na fuga. Mais de 200 homens foram mobilizados para sua captura. Os dois comparsas tomaram rumo para o sul e desapareceram. De Vilarim nada se sabe. Surgiram boatos que eles foram vistos na Serra Pelada trabalhando no garimpo, mas indícios de que tenha sido morto durante as diligências da captura são mais fortes, mesmo porque a polícia nunca mais o procurou. Como o recorte diz, existem esses boatos que talvez ele viram ele na Serra Pelada. E os indícios maiores é que durante aquelas primeiras diligências a polícia o matou e ficou por isso mesmo. Não dá pra gente saber hoje o que é que aconteceu, inclusive eu acho difícil que a gente descubra hoje em dia o que realmente aconteceu com o monstro de Capim Macio. Se vivo, José Vilarim Neto deve ter hoje por volta dos 70 anos. A cada um de vocês façam o seu julgamento se ele está vivo ou morto e de que maneira ele morreu. Eu acho que esse caso sempre vai haver interrogações. As primeiras interrogações é por que tamanha crueldade foi cometida por Vilarim em relação à família Loman. As segundas interrogações que eu acho é por que aqueles dois que subornaram o PM levaram Vilarim, já que ele não tinha dinheiro nenhum, ele não participou de nada financeiramente para conseguir a fuga na João Chaves. E a terceira, as terceiras interrogações é que fim levou o monstro de Capim Macio. Eu espero que esses 3 vídeos sirvam para ficar de registro sobre essa tragédia que aconteceu aqui em nossa cidade natal, capital do Rio Grande do Norte. Quanto a Astride, a filha mais nova da Ruth Loman, ela hoje deve ter por volta dos 55 anos. Eu deixo a ela e a toda a família Loman as minhas condolências. E encerro o vídeo
por aqui.